lá, será que a psicanálise é ciência? Ou seria um tipo de mito moderno? Para a gente conseguir responder uma pergunta desse tamanho, a gente precisa dar um passo para trás e fazer uma viagem pela história do próprio conhecimento. Como é que a humanidade decide o que é verdade? Pois é, essa questão de como a gente busca a verdade, esse é o ponto de partida para tudo. É só entendendo isso que a gente consegue posicionar a psicanálise nesse debate. E olha, essa jornada é fascinante. Ok, então o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver como o pensamento saiu do mito e chegou na razão. Depois, a gente define o que faz um conhecimento ser científico. Aí, vamos explorar três grandes visões sobre a ciência, entender o desafio gigantesco que é estudar nós mesmos, os seres humanos, e, finalmente, ver onde a psicanálise se encaixa nisso tudo. Então, vamos começar bem do comecinho, a primeira ferramenta que a humanidade criou para dar algum sentido a um mundo que era francamente, muito assustador: o mito. É importante entender que os mitos não eram só historinhas para passar o tempo, não. Eles eram a nossa primeira grande tentativa de organizar o caos, sabe? Um sistema completo que dava um alívio, um conforto para o ser humano diante de tudo aquilo que era desconhecido e apavorante. E essas explicações sobre a origem do mundo, que a gente chama de cosmogonias, elas vinham de uma fonte divina. A palavra do poeta, do contador de histórias daquela época, era sagrada, como se viesse direto dos deuses. E por causa disso, o mito não podia ser questionado. Era para acreditar e pronto. Não tinha espaço para dúvida. Só que aí as coisas começaram a mudar. As sociedades foram ficando mais complexas, veio a moeda, o calendário, a vida nas cidades, e o mito, sozinho, já não dava mais conta de explicar tudo. Foi aí que uma nova forma de pensar, uma abordagem totalmente diferente baseada na razão humana, começou a ganhar força. Era o nascimento da filosofia. E aqui está a virada de chave, a mudança fundamental. A gente sai da cosmogonia, que é aceitar as histórias dos deuses, e entra na cosmologia, que é exigir uma explicação racional para a ordem do universo. Percebe? A filosofia nasce para responder às mesmas angústias, às mesmas perguntas do mito, só que com uma ferramenta novinha em folha: a razão. Então, o ponto crucial aqui é essa passagem, que foi uma verdadeira revolução. A gente para de só acreditar e começa a questionar. Essa atitude crítica, essa curiosidade que nasceu com a filosofia, foi o que preparou o terreno para tudo que a gente hoje chama de ciência. Ok, mas como é que essa nova forma de pensar com a razão virou o que a gente conhece como ciência? Quais são as regras do jogo, afinal? Olha, ciência não é só um monte de fatos guardados num livro. É um método. Pensa assim: enquanto o senso comum simplesmente aceita o que vê, a ciência olha e pergunta por quê. Onde o senso comum vê um fato, a ciência vê um problema, um quebra-cabeça para resolver. Ela está sempre buscando ser objetiva, mas, e isso é fundamental, ela está sempre aberta a se corrigir. E o mais interessante é que essa história não é tão simples assim. Nem os próprios cientistas, ao longo da história, concordaram sobre qual seria o melhor método para achar a verdade. Vamos dar uma olhada em três grandes modelos que surgiram. Esses três modelos mostram uma evolução bem legal no pensamento científico. Primeiro veio a visão racionalista, que imaginava a ciência quase como uma prova de matemática, buscando uma verdade universal e absoluta. Depois apareceu a visão empirista, que é mais parecida com o trabalho de um detetive, sabe? Juntando pistas, fazendo observações para construir uma teoria. E por fim, a visão construtivista, que pensa a ciência como o trabalho de um engenheiro. A gente não está descobrindo a realidade real, mas sim construindo o melhor modelo que funciona para explicar essa realidade. E sempre dá para melhorar esse modelo. E tudo isso nos traz direto para o olho do furacão, para o maior desafio de todos. Como é que a gente aplica qualquer um desses modelos científicos no objeto de estudo mais complicado que existe? Nós mesmos. Por séculos, essa questão de como estudar a humanidade foi um verdadeiro campo de batalha de ideias. A gente saiu lá do humanismo, que celebrava o quanto cada pessoa é única e especial, e caiu no positivismo, que queria nos encaixar em leis universais, como se a gente fosse planeta girando ou molécula reagindo. E claro, veio uma reação a isso, o historicismo, que disse: opa, calma lá, cada fato humano é único, tem uma história e precisa ser entendido dentro do seu próprio contexto. E aí que moram os problemas gigantescos, né? Como é que se observa a subjetividade de alguém de forma objetiva? Como você cria uma lei universal para algo que é, por definição,
único e particular. Como é que a gente explica o livre-arbítrio usando uma lógica de causa e efeito? A verdade é que a tentativa de só copiar e colar os métodos das ciências da natureza para estudar o ser humano, bom, gerou resultados bem complicados. E é bem no meio desse debate todo que surge a psicanálise, um campo que se propõe a olhar justamente para isso, para a subjetividade e para o significado que cada um dá para a sua própria vida. E a grande pergunta é: onde ela se encaixa nisso tudo? Numa sociedade como a nossa, que quer tudo para ontem, que busca soluções rápidas e que muitas vezes parece ignorar o nosso mundo interior, a psicanálise ganha um papel crucial. Ela nos força a olhar de novo para a questão do sujeito, do sofrimento individual, algo que aquela busca por leis gerais muitas vezes acaba deixando de lado. A psicanálise, vejam bem, não está tentando ser uma ciência como a física, que busca leis que valem para todo mundo, em todo lugar. A proposta dela é outra. Talvez seja uma ciência do particular, uma ciência do único. Ela não está preocupada em saber o que causa ansiedade em geral, mas sim em entender o que causa ansiedade daquela pessoa específica com a história de vida que só ela tem. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, uma grande pergunta. Para um conhecimento ser considerado verdadeiro, ele precisa ser universal? Será que o debate não é se a psicanálise é ou não uma ciência de verdade, mas sim se a nossa definição de ciência não é um pouco estreita demais para dar conta da complexidade que é a mente humana? Será que, para a gente entender a nós mesmos, não precisamos de um outro tipo de ciência?